Boas malta, o meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Hoje com mais uma e-bike, desta vez uma Heatway. Fiquem por aí e já sabem, bota para a estrada. Temos aqui uma Heatway 6K 6S, teoricamente uma e-bike mista, estrada e um pouco de todo terreno. Temos um motor de 250 watts, com um torque de 32 Nm. A suspensão frontal é através de amortecedor, mas não é regulável. A suspensão traseira é feita por um espigão embutida no ferro do banco. Como já é normal nestas bicicletas, uns travões mecânicos de disco, tanto à frente como atrás, e dois pneus 20 × 3 polegadas, realmente com um piso, como vocês podem ver, bastante agressivo para se conseguir andar com alguma terra e alguma lama. E claro, equipado com um sistema de transmissão de 7 velocidades com um desviador da Shimano. E aqui em cima temos o manipulo das mudanças da Shimano também, um TX30. Como vocês sabem, estas e-bikes na Europa vêm limitadas a 25 km/h e esta tem uma coisa engraçada, que é não traz acelerador, não traz nada, só traz mesmo o apoio à pedalagem, ou seja, nós para andarmos temos que pedalar. Traz aqui uma bateria de lítio que para atirar é simples, uma patilha para o assento tombar e depois é só puxar. Bateria de 36 volts, 12 amperes e esta é de lítio. Estamos a falar numa autonomia de 30 a 90 km, consoante o esforço que fizermos na pedalagem e com a assistência que vamos utilizar. O tempo de carregamento deste bicho é de 5 a 6 horas. A vantagem que tem realmente é podermos tirar a bateria e recarregá-la em casa sem ter que levar a bicicleta connosco atrás. A inclinação máxima que esta bicicleta suporta serão 25 graus de inclinação, que depois vamos testar para ver se realmente é verdade ou não. O peso desta bicicleta são 27,5 kg, ou seja, não é leve nem é pesada, estamos aqui no intermédio de peso. A e-bike está marcada para 120 kg no máximo. Eu, como peso 90, penso que ainda dá para levar mais uma pessoa aqui atrás. Uma das vantagens é que este guiador tem a possibilidade, na posição mais baixa, estar a 1,15 m e na posição mais alta a 1,28 m. A altura do banco varia entre 83 cm a 1,06 m de altura. Para mim, uma das vantagens desta bicicleta é ser completamente dobrável, ou seja, eu consigo a pôr pequena. Os pedais dobram, o guiador desce e a bicicleta rapidamente é dobrada, com a vantagem de podermos baixar o guiador. E como vocês podem ver, é uma coisa pequena, cabe na mala do carro. E esta parte é a parte que eu menos gosto de fazer, que é mostrar as características da bicicleta. Eu podia fazer isto enquanto ia a rolar, mas acho importante mostrar a bicicleta, o todo da bicicleta, que realmente esta tem um desenho engraçado, e o próprio desenho do quadro, em vez de vir a parte intermédia do quadro vir a meio, não, vai bater em baixo, que permite, por exemplo, para as senhoras conseguirem entrar e sair, até para as crianças entrarem em si na bicicleta sem grande esforço. Agora o que é que eu vou fazer? Vou rolar. Ora bem, vocês já sabem que vou ver arfar, e depois temos aqui uma novidade, que esta pista é nova, não é igual à outra onde eu tenho testado as outras e-bikes. E comecei logo por uma cena difícil, que é começar a subir, para testar o quê? A força destes 250 watts de motor. Estamos em pleno inverno, já com o chão todo escabacado, mas é relativamente fácil pedalar em pé. O chato disto tudo, a pessoa começa a ficar cansado, quer cuspir e por dentro do capacete não dá muito jeito. Como eu vos tinha dito, ainda não conheço esta pista, já a tinha visto por fora, mas ainda não tinha andado aqui no meio dela. Há aqui uns saltos brutalíssimos que eu fiquei sem perceber se isto era para bicicletas ou se é para motas, porque, oh, cá estão. Olha, mas isto dá para o pessoal se divertir
Na boa. Mesmo a suspensão não sendo regulável. Oh, como é que um gajo vai descer isto? Um gajo descer de 10. É maluco. Só para vocês terem a noção. Olha lá. O salto. Isto é assim. Deixa eu ver do outro lado como é que é. Meu Deus, tem ali outro. Isto deve ser já para gajos com muita experiência de BTT. É. Olhem lá. A parede. Não sei se vocês conseguem ver. Isto é a pique. E depois tenho aqui a aterrissagem. Fosse com água e torna a ser mais uma parte a pique. E tal, tu não dás saltos. Pá, não. Olha, digo-vos uma coisa, apesar disto não ser propriamente uma bicicleta para uma coisa muito dura, pá, dá. Nunca se esqueçam que este PTT, o downhill, é supostamente ganha-se gás, é na descida e não como eu estou a fazer, que estou a subir. Isto é cena de gajo burro. Ainda dizem vocês que isto não é para isto. Então não é? Olha lá. Agora estamos como eu quero. Quer descer. Vocês hoje estão a ver de mochila às costas. Eu geralmente não ando de mochila às costas. Uou! Isto porquê? Porque geralmente só uso capacete e uso o capacete de moto de cross quando venho aqui para os saltos, para caso caia não me magoar muito. Olha, aqui parece que é o fim. Mas hoje, como vou tentar fazer também o teste da bicicleta em piso regular, que ainda não fiz, não irei usar capacete porque não gosto de andar de capacete de bicicleta, porque acho que isto não anda rápido o suficiente para se andar. Mas vocês podem ver aqui, olha, realmente. Agora não sei se as filmagens vão ser alguma coisa de jeito. Porquê? Porque nesta zona aqui está já sem muita luz. Por isso, não tendo luz, a GoPro não é propriamente conhecida. Uou! Olha aqui um saltinho. Deixa eu ver se isto dá mais pica. De lá para cá. Ai, dá. Ora bem, vamos lá ver o que é que isto aqui dá para fazer. Está para fazer alguma coisa. Ora bem, a pista ainda continua para aqui. Por acaso é fixe. No meio da natureza. Oh. Pá, olha, realmente esta bicicleta, pá, a suspensão que tem no banco é muito fixe. Pá, é verdade que eu nunca conduzi uma com suspensão de quadro atrás. Suspensão atrás em condições, não é? Esta do banco, opá, não é má. É verdade que se eu me puser para aqui com saltos malucos, isto é capaz de doer as costas. Mas assim não, pá, impecável. Oh, se eu fico a arfar, há quem diga que, não, estás fora de forma. Estou com vontade de virar o barco já e dizem vocês, isso é porque tu não estás em forma. Claro que estou, eu faço amor 5 vezes por semana, uma vez quase à segunda, outra vez quase à terça, outra vez quase à quarta e por aí fora. Faço muitas vezes amor, mas não digo nada à minha mulher porque ela não sabe, ok, malta? E eu agora, olha aqui um gajo de moto, olha, isto sim, isto já dá para ter força para subir e descer as coisas. Já está melhor do que eu. Vou atrás do gajo. Por que lado da pista é que ele está? Está por aqui. Ai, malandreco. Vou tentar ir de frente contra o gajo. Deixa lá ver. Aí, onde é que ele está?
Ei, está para o outro lado. Xixunga. Olha, olha, é agora, é agora, é agora. Ah, pá! Ah, acabou atrás de ti! Onde é que ele vai virar? Ali? Vai descer ali? Ei, pois é, esta agora sobe aqui. E que chunga! Espera aí! Bem, ao menos andou a limpar o trilho. Alto que é agora. Opa! Anda cá que és meu. Opa! Vai devagar, moço, que ainda te magoas. Vou interceptá-lo ali no fundo. Fogo, agora tem que dar. Eu vou dar aqui um terno. Opa, o gajo vai entrar por ali. Não é por aqui. Já está ali. Opa, miséria. Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Vou andar em caminho liso, que não preciso de grande vídeo, porque vocês, como vocês estão a ver, a bicicleta comporta-se lindamente, nem abana. Pá, lá está, estas bicicletas assim, pá, neste piso ideal, não tem como ser más, antes pelo contrário. Esta bicicleta tem uma coisa fixe, que ao bocado este grampo abriu aqui do guiador e tem uma patilhazinha de segurança para o guiador não dobrar, porque ia ter piada eu na bicicleta e o guiador dobrar, ia ser de rir. Mas cumpriu a sua função, que era segurar. Agora vou meter aqui por este lado. Pá, isto aqui em relação realmente a este tipo de piso não há nada a dizer. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar na bicicleta, vou para terminar esta fase, metê-la nos passadiços, que o piso é um bocadinho mais irregular, não é tão regular como aqui como o Alcatrão, tem os altos e baixos, só para ver como é que se comporta a suspensão aqui no banco. Vou fazer um bocadinho de empedrado e depois, se me apetecer, claro que vai apetecer, é fazer à noite, mas entretanto, enquanto eu chego ao sítio, vou-vos deixar ficar aí com as imagens da abertura da caixa. E prometo que é uma coisa pequeníssima, que eu desta vez vou fazer sucinto a abertura de caixa, porque não tem grande interesse, é só para vocês verem como é que ela vem embalada. E esta bicicleta foi a que veio mais compacta, a caixa mais pequena e, por estranho que pareça, foi a bicicleta mais fácil de montar, porque já vinha quase toda montada. E o que é que temos aqui que chama logo a atenção? O tamanho da caixa. Foi a caixa mais pequena que eu recebi e mais compacta. Vamos ver o que é que tem dentro. Primeira coisa que já reparei, roda da frente já bem montada, o que nos vai poupar aqui um bocado de trabalho. Isto não é que isto custe muito, mas quanto mais vier montada, mais fácil para mim se torna. Olhem lá como é que isto vem. Pá, super compacta, a cor é muito bonita. Temos aqui o sistema de fecho muito simples, tá? E a patilha de segurança. Agora, vou levantar aqui. Traz aqui um conjunto de chaves muito porreiro. Olha aí o detalhe disto. Estes não há como trocar, o left and right, não há como enganar. Agora vamos encaixar o banco. Agora vamos lhe colocar aqui umas coisas da moda que se chamam refletores. Agora julgo eu, para finalizar, que só falta mesmo eu prender isto. Pá, traz um banquinho aqui atrás, mas não tem sítio para pôr pé. Devia ter aqui uns patins atrás para levar uma criança, mas não tem. Como viram, o vídeo da montagem da bicicleta foi uma coisa muito rápida. Entretanto, já cheguei aqui aos passadiços do Rio Lessa.
que é um sítio espetacular, com um rio completamente podre e um cheiro nauseabundo, mas pronto, valeu a intenção. E eles começaram ao contrário, fizeram os passadiços e esqueceram de explodir o rio, mas enfim, coisas da vida. Pronto, agora é só testar aqui um bocadinho neste piso. Opa, não se sente nada, esqueçam lá isso, eu adoro estas bicicletas de roda mais larga. Epá, que conforto. E eu não estou a dizer bem só porque me enviaram uma bicicleta, não, estou a dizer bem porque realmente são porreiras, Tive que lhe dar aqui uma afinadelasita no travão de trás, porque eles vêm sempre um bocadinho desafinadas, pelo menos para a minha mão. Vem, mas esta cena anda-se muito bem, fica top. Muito fixe. Agora, vou só testar ali o impacto da rampa a subir, a ver se realmente aqui este se absorve o que nós queremos. Oh, top, muito fixe. Agora vou só testar aqui uma subida que tem aqui, que pode ser engraçado, a ver como é que se comporta aqui o motor disto. Opa, tem que se ajudar aqui um bocadinho com o pedal, mas nada de especial, Ali ao fundo temos o belo mosteiro de Lessa do Balio, que eu vou meter já por ali, já para testarmos aqui um bocado do empedrado. E aqui esta parte tem paralelo, e temos aqui como cenário do fundo o mosteiro de Lessa do Balio. Aquele senhor estava a olhar para mim com cara desconfiado, porque realmente eu vou de bicicleta com capacete de moto, que se calhar poderá ser um bocado estranho. Oh, impecável. Vou descer já aqui para o empedrado. Onde é que eu tenho aqui uma zona mais baixa para descer? Aqui. Tá, agora é que vai ser o derradeiro teste, porque esta rua aqui não é das melhores para isto. E com este empedrado meio manhoso é o ideal. Malta das e-bikes, o que é que faz falta numa bicicleta destas? Querem que eu vos diga? Um espelho, pá. Vocês podiam pensar em acoplar um espelhozinho nas bicicletas. Isso é que era de valor. Não há nenhuma que eu tenha testado que tenha trazido de série um espelho. Esta trouxe uma bomba para encher os pneus, trouxe um cadeado para a roda também muito porreiro e pá, trouxe os refletores à parte da roda, tive que os montar. Olha, mas como vocês podem ver, estou no paralelo e está impecável. Agora vamos apagar a luz e vamos testar isto à noite. Tem que ser, porque já se faz tarde e só temos que fazer o testezinho à noite para realmente dar a opinião final desta e-bike. Pois é, meus amigos, o que é que vamos fazer agora? Vamos testar esta bela máquina à noite. Primeiro, ela traz uma luz frontal bastante aceitável e traz aqui atrás uma luz de presença, não faz stop a bicicleta, ok? Bem, o que é que eu vou aproveitar agora à noite que está pouca gente? Estão a ver o visor bastante bem iluminado, velocidade 1, posição 1, vamos ver que velocidade é que isto dá na posição 1, 15 km por hora, posição 2, vai aos 20, posição 3, vai aos 25. E só tem 3 posições. Como eu já vos tinha dito, a bicicleta é super confortável, pá, para estes pisos não há melhor. Iluminação bastante razoável, é muito porreira, vale bem a pena. Ora, vamos testar aqui esta subida no escuro. Entretanto, esqueci-me de vos mostrar uma coisa que vou agora passar para o que vos vou mostrar, ok? Desculpem lá interromper, mas tive que interromper porque quero-vos mostrar aqui uma coisa, porque eu também não sei o preço desta bicicleta. Vocês podem ver aqui o site, por acaso foi coisa que eu nunca mostrei, foi como é que são os sites destas marcas que vendem as bicicletas, e está aqui uma coisa até foi engraçada. Bem, mas nós cá não viemos cá ver isto. Cá está a bicicleta, a BK 6S com um preço de 799 euros. Se vocês clicarem aí na descrição em baixo, o que é que vocês vão ter? Vão ter um link que vos vai permitir fazer a compra, se vocês entenderem assim, fazer a compra com um desconto bem maior. Ela vem em preto, vem em cinzento, vem em azul, que é a que eu tenho,
e vem em vermelho. Deixem ver como é que isto vem aqui. Vem aqui as especificações todas dela, os pneus especiais, as baterias. Cá está a designação toda direitinha. Aqui o exemplo de meter dentro de um carro. Tenho aqui tudo. E depois aqui para baixo, o que é que aparece? Mais imagens da bicicleta em ponto grande. Já está, que eu já vos tinha dito, 120 kg de carga-massa, a bateria, o motor 250 watts, aqui os quilómetros que podem ser feitos 35 a 90 km consoante a ajuda que se utiliza, IP54, a bateria 36 volts, 12 amperes, ok, e ele aqui diz que, pronto, ok, esta informação aqui está errada, isto tem a hipótese das luzes irem todas desligadas, ok, se eu clicar na manete do travão ele não dá luz nenhuma atrás, mas se eu acender a luz de presença de iluminação frontal, ele acende uma luz de presença atrás, mas continua sem dar apoio ao stop. Quer dizer o quê? Que se eu carregar na manete, a luz atrás não muda de intensidade. Somos visíveis à noite, mas não se percebe se nós estamos a trabalhar ou não. Isto é a informação que vem no site aqui, tem um pequeno erro, mas de resto parece-me, exatamente, vem a bicicleta, vem a bomba, vem um cadeado, vem o transformador, 2 chaves e um kit de chaves. Tem as especificações todas, das alturas, não, está aqui depois os comentários, não, está aqui uma coisa bem esgalhada, bem estudada e bem explicada para a malta que quer comprar, já sabem, vejam aí na descrição em baixo, tenho um link que vos dará algum desconto aqui na compra desta bicicleta. Maltinha, desculpem, vamos mas é rolar. Considerações finais aqui da Heatway BK6S. Uma bicicleta que surpreendeu pela positiva, bem compacta, bem robusta, como vocês viram aí no off-road e no piso a direito é normal que se comporte bem, impecável no paralelo e à noite a iluminação razoável quanto basta, com luz de presença atrás e luz aqui na frente. O que é que eu posso dizer? Impecável. Por isso, maltinha, se não nos virmos, já sabem, aquele beijo à prima.